Olá, Karina. Olá, professora. Olá, boa tarde. Tudo bem? Ahm, Karina, certo? Não. Alexandra, Alexandra, peço desculpa. Eu vi faz a mal. Karina e depois deixei de ver a Karina. Se calhar foi abaixo a ligação. Faz mal, faz mal. Está tudo bem, Alexandra? Tudo bem, professora. Eu era já para ter enviado um e-mail, mas depois, entretanto, como íamos ter aula e eu sei que depois também está muito ocupada, eu enviei o trabalho, não é? Tinha feito a apresentação com aquelas questões. Sim. Mas é provável que eu, se calhar, vá mudar de tema mesmo, porque, como na professora Joaninha temos que fazer também um trabalho, se calhar tentar. Conjuga os dois, não é? Sim, vou jogar, mas ainda vou precisar talvez mais uma semana ou duas para ver se o Está tema bem, fica aqui mais em concreto, está bem? está bem, está bem. Eu Boa tarde a estava. todos. Bom Desculpem. dia, boa Olá, boa tarde, tarde. sim. Estou meio baralhada porque já vocês conseguem ver a minha mão? Eu caí. Ah, Isto está horrível. Eu caí, tropecei na bomba de gasolina quando fui para a gasolina ontem e fiquei neste lindo estado. E na cara também, não sei se vocês conseguem ver. Sim. ok. Ah, Uhum. Então, por isso é que eu atrasei tudo e só consegui enviar o link agora. Peço desculpa. Sim. Olha, já agora, professora, se me permite, posso lhe dar um remédio caseiro. Pronto, é Diga. preciso acreditar e fazer. Ok. Se tiver couves, mesmo com folha verde, que é o Uhum. ideal, à noite, quando for deitar, eu sei que pode parecer muito estranho, mas uma folha couve, envolver bem, na mão, até pode colocar uma película antiaderente e deixar ficar assim durante a noite, de certeza absoluta que amanhã se vai sentir muito melhor. Uhum. É um boa remédio tarde. caseiro, ajuda na inflamação, mas pronto, se Ok. quiser Vou confiar, experimentar. está Está bem? bem? Pronto, Obrigada. as melhoras. Deve ter umas propriedades quaisquer boas. Sim, sim. Até Ok. porque os medicamentos também são feitos com base nas Claro. Claro. plantas, não é? Pronto. Mas é muito bom a couve de folha verde. Está E bem. mesmo para o hematoma, etc., tem resultados muito bons. Pronto. Ok. Não fazia ideia. Não fazia ideia. Espero que resulte. Obrigada. Olá, Lisa, Raquel, Paula, olá, a Olá. Cristina também cá Boa está. noite. Tarde. Oh, boa noite. Ainda tem sol, um bocadinho. Um Ó, professora, bocadinho. há colegas que não podem vir e que, pronto, disseram que não têm possibilidade, a Maria Miranda, o José, mas Uhum. pronto, a professora já tinha a noção que alguns colegas podiam não conseguir Sim, vir. e por isso é que eu estou a gravar já, para deixar no Zoom depois a gravação, está bem? Olha, aproveito para dizer que a Isabel também enviou mensagem a dizer que está quase a chegar. Pronto, pediu para avisar. Está bem. Portanto, eu sei que falei com a Cristina esta semana, também tenho falado entre aspas, temos trocado mensagens por e-mail com a Paula. A Lisa e a Raquel estão mais ou menos encaminhadas. Não, porque eu falei com a professora Joaninha que me sugeriu fazer uma alteração na forma como eu estava a pegar na pergunta de partida.
Uhum. E eu ainda não consegui ter tempo para apresentar a nova proposta. O tema é o mesmo, só que é partir de forma positiva e não negativa. Ok, está Só que bem. ainda não tive tempo, tenho que lhe apresentar a proposta, vou fazer isso esta semana. Mas consegue conjugar os dois trabalhos, o que é bom, não é? Sim, sim. Ok, ótimo. E já tiveram oportunidade de ver alguma literatura sobre a temática que selecionaram ou não? Pois, em relação a mim, pronto, a linha eu acho que já está mais ou menos delineada, até por a recolha dos dados e o inquérito, essas coisas todas já estão. Em relação à literatura, eu tenho estou um bocado, há muita coisa e tenho imensa dificuldade em, em cortar e tirar só o essencial. E como eu peguei em 6 virtudes, eu acho que primeiro tenho que definir que virtudes são estas, o que é que isto. Mas só nisto eu acabo por alargar em muito as páginas que a professora sugere. Portanto, eu tenho tido imensa dificuldade em cingir-me ao essencial. Uhum, Mas também não sei que voltei a dar a isto. Porque eu tenho que as definir, tenho que dizer o que é cada uma delas. uhum. Agora ficou um bocadinho. Acho que a Elisa ficou sem Uhum. rede. Ela não se está a dar conta, mas ela ficou sem rede. Pois, eu acho que ela, pelo menos para nós, Está congelada. está congelada, Olha, sim. a Boa professora tarde. Elisa, ficaste congelada. Nós não ouvimos o que tu disseste a partir foi. de uma determinada altura. Então, eu estava a dizer que eu acho que a linha já está mais ou menos definida, mas acho que tenho excesso de informação. Tenho muita coisa, porque as minhas virtudes, como eu tenho 6, tenho que explicar o que Cada é um. isto, cada uma delas, e só isto acaba por ser muito, e quando a professora fala no número de páginas, eu já alarguei amplamente. Portanto, eu não sei até que ponto estou a responder à questão, ou estou a fundamentar bem. Portanto, eu não sei se Uhum. o ideal era mandar à professora, e a professora diz, não é nada disto, faz assim, assado. Pode mandar, sim. Eu ia sugerir o seguinte: este processo de síntese, no fundo, há um primeiro passo que é a análise e depois é a síntese da informação, não é? Que é sempre complicado nós conseguirmos depois sintetizar para aquilo que é essencial. Portanto, normalmente demora algum tempo porque temos que escrever e reescrever, que é mais difícil sintetizar do que propriamente, não é? Manter assim a coisa mais, um enquadramento mais alargado. De qualquer das maneiras, também não é, enfim, não é proibido vocês escreverem mais páginas do que aquelas que foram sugeridas. Mas eu não gostaria que vocês fizessem uma coisa que é o dobro ou o triplo daquilo que foi pedido, porque aí também depois não, enfim, fica com certeza uma coisa muito geral demais ou pormenorizada demais. Mas, por exemplo, a professora, só em anexos é quase metade do trabalho. Não sei Uhum. se costuma ser assim. É isto, é isso? Sim, isso podem ter em anexo, por exemplo, só a preparação de uma entrevista semi-estruturada, que é o que vamos As falar hoje, entrevistas, as sugestões ocupa das tempo. histórias. Eu fiz uma recolha das histórias, pô-las todas, as reflexões sobre cada uma das histórias. Eu pus isto tudo em anexos, faço bem. Sim, faz bem, sim. É que isso é imenso, só isso acho que é metade, não sei. Uhum. Pronto, a organização disto, eu não sei se está de acordo, muito sinceramente. Eu tentei ir ao que a professora disse, de introdução, revisão, finalidade, fazer os esquemas e Uhum. organizar as coisas e pô-las todas no mesmo sítio. Mas tenho consciência que excede um pouco a proposta. Mas pronto, não sei. Mas então a professora pode ser assim, Mas se posso lhe quiser mandar. enviar, sim, se me quiser enviar, eu posso lhe dar algum feedback, está bem? Está bem, por e-mail. Sim,
Está bem, pronto, perfeito. Está bem? Obrigada, sim. Está Ok. ótimo. Eu tenho uma dúvida que me assola sempre nestes trabalhos do enquadramento, que é, Uhum. no enquadramento nós também temos que falar um pouco dos conceitos, obviamente, que nós vamos abordar, mas eles não têm necessariamente que ser, ou que estar espelhados, por exemplo, nas questões que vamos colocar, certo? Eu vou-lhe dar o exemplo. Sim, dê um exemplo. Eu, por exemplo, vou querer perceber se os pais têm em conta nas histórias as questões da representatividade, não é? Da Sim. representatividade da diversidade. Da diversidade. Sim. Uhum. Exatamente. Eu posso, obviamente, fazer uma questão dirigida a se esta é uma preocupação que têm, se não é, se procuram isso ou não. Mas, por exemplo, por trás disto, eu acho que eu tenho que falar sobre o conceito de racismo e sobre o conceito de diversidade. Mas Sim. eu não tenho necessariamente que nas questões perguntar-lhes se eles sabem. Pronto, como é que eu ia dizer? Se o que Ainda é por que cima é um entendem grupo por, o que é focal, que ainda por cima é um grupo focal, Uhum. e eu não quero saber se as pessoas sabem o que é a diversidade. Agora, eu acho é que um trabalho destes tem que ter lá expresso o que eu entendo por diversidade, o que eu entendo por racismo e o que eu entendo por representatividade. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, isso deve estar espelhado na revisão da Pronto, literatura. mas Sim. não tem necessariamente estar referido naquilo, em toda a conversa que eu vou ter com o grupo focal e que eu vou moderar, certo? Não, não, Ok. mas o que é provavelmente e o que é desejável que aconteça é que a partir das respostas das pessoas consiga identificar como é que elas olham para esse conceito ou que entendimento é que elas têm sobre o que é diversidade ou sobre o que é racismo, porque pode não corresponder àquilo que a Paula está à espera que eles respondam, não é? Sim, 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 sim. Pronto, é porque eu, como lhe mandei aquilo e depois a professora disse, agora faça as questões mediante este. E eu disse assim, mas eu não lhes quero perguntar isto. Sim, não, Não não é, não é precisa. necessariamente isto que eu lhes quero perguntar. Eu quero é perceber do lado de lá o Uhum. que é que eles vão ter em conta. E agora, depois deparo-me com um problema que é, não existe muita literatura que fale sobre estas questões muito concretas da escolha do livro para isto. Por exemplo, eu vejo alguns vídeos que fazem recomendações, vejo alguns guias de alguém que os criou, não é? Uhum. Pronto, há um americano e há a introdução do Brasil, mas não há muita coisa sobre isto. Por isso é que eu depois também tenho a necessidade de falar sobre o que é a literatura para a infância, não é? O que é Sim. que supostamente. Ou seja, eu vou fazer um enquadramento que eu às tantas não sei se vai corresponder bem àquilo que é o meu fim último, porque também não existe muita coisa. Não sei se me Pois, estou a eu fazer percebo, entender. percebo. Pronto, Na sua revisão da literatura já encontrou boas referências sobre o assunto? sim, eu tenho algumas, sim. É assim, Uhum. eu não confesso que não estou como a Lisa neste momento, que tenha muitas coisas, porque vou-lhe dizer sinceramente, isto é um bocadinho como ir a um supermercado. Quanto maior Uhum. ele é, mais confuso eu fico. E eu Pois, prefiro ir a uma loja de bairro e saber aquilo que tenho e aquilo é o que eu enquadro, do que estar aqui a procurar e às tantas isto só me baralha e ainda me cria mais ansiedade. E confesso-lhe pronto, também tenho a facilidade e a vantagem de estar a trabalhar num sítio em que estas questões são trabalhadas e que eu conheço muito especificamente literatura para isso, não é? E ok. vou ser muito honesta, para ser um bocadinho focada, eu não me vou andar à procura de muito, porque eu penso que não, neste momento, eu acho que aquilo que a professora pretende, Sim, no meu entendimento, e como isto não vai ser o meu trabalho para a professora Joaninha, o que eu acho que pretende é que a gente faça uma pesquisa, trabalhe aqueles exato. dados, ou seja, faça o caminho, não é Uhum. necessariamente desculpe, o sumo que lá vem que vai ser o importante, é como é que estamos a fazê-lo. Pronto, Sim, e por sim. isso é que eu prefiro concentrar-me naquilo que é o caminho do que Uhum. propriamente
do produto do caminho. Pronto, era Sim, isso que estou a eu queria. perceber. Sim, sim. Não, sem dúvida, o vosso projeto mais importante é, sem dúvida, o trabalho que vão fazer para a professora Joaninha. E, portanto, esta unidade curricular é mais para vos acompanhar no processo de investigação, sem dúvida. Estamos em sintonia. Eu ia fazer uma pergunta. A Paula e as restantes colegas estão à vontade em fazer buscas de literatura em inglês, por exemplo. É que acabamos por ter mais opções se alargarmos o âmbito para outras línguas. Eu não sei se tiveram a oportunidade de ver a minha aula sobre as... Sim. Eu confesso, eu tenho imensa dificuldade no inglês. Muita mesmo. É Aquele por isso que artigo que estou a me enviou e perguntar. tudo a pedir ajudar a minha filha, eu tenho imensa. E depois a questão da dificuldade, se há com tempo ainda consigo ir digerindo alguma coisa. Eu neste momento eu estou-me a centrar muito no português e no Brasil, para a pesquisa do meu trabalho. Porque Mas está a encontrar fontes, essa é que é a questão. é assim, estou a encontrar algumas. Eu entretanto, ainda não enviei o e-mail à professora, mas eu concentrei-me aqui na questão das grávidas e na leitura como estimulação pré-natal. Abandonei um bocadinho dos bebés. Portanto, já tenho isto concebido, que é para no final, no programa da Joaninha, dar um programa de leitura com grávidas, que eu irei dar o nome de Gerar Leitura. E o que eu me vou concentrar aqui no trabalho para a professora será abordar os hábitos de leitura, a família como primeira mediadora, a estimulação pré-natal, depois dentro da estimulação pré-natal a leitura como estimulação, abordar a questão de quando o bebê começa a ouvir, quando não começa. Portanto, eu acho que agora tenho isso mais ou menos desenhado e fui procurar. Não se está a fazer quase nada aqui em Portugal. No Brasil sim, já se está a fazer alguma coisa. Em Inglaterra a Karina até partilhou comigo um artigo ou algo que ela partilhou também do assunto da leitura com grávidas. E depois, o meu objetivo será avaliar, com a OSF na mesma, com as OSFs, avaliar os hábitos de leitura das grávidas a partir das 22 semanas. E centrar o meu trabalho nisso. Depois desta avaliação, o que é que eu pretendo com isto? É obter dados que me permitam fundamentar a criação do programa do Gerar Leitura, em que eu estou a pensar fazer 7 sessões com grávidas, portanto, a partir das 22 semanas, que é no final, e também com a professora Fátima Caiado, também estamos agora a tentar enquadrar a parte das cartas, dos arquétipos e trabalhar esta questão também. Portanto, abandonei um bocadinho aquilo que tínhamos falado inicialmente, a professora enviou-me o contacto e eu falei até com a Marisa sobre isso. Marisa. Reformulei até 1 ano de idade, entretanto abandonei completamente, porque Bebetecas, efetivamente, já trabalhei desde 2009, há muito trabalho feito e com as grávidas há muito pouco. Há aqui muito pouco e há um mundo mesmo. E, entretanto, abordei uma coordenadora da USF, de uma das USFs, ela ficou super entusiasmada com a ideia, disse que pronto, as grávidas não têm noção da leitura como estimulação, ou seja, há muita música, há muitas mães que já põem os bebés a ouvir música, portanto há as massagens, mas a leitura como estimulação não é efetivamente ainda muito considerada. Portanto, eu vou andar por aí e, entretanto, tendo alguma coisa de concreto mais, eu envio à professora por e-mail. Está bem, certíssimo. Eu agora... Está muito bem, Isabel. Eu pus agora no bate-papo aqui o link para o tradutor. Isto porquê? Não é porque eu acho que o mais importante é vocês verem fontes em inglês, é que, por exemplo, este tópico que a Isabel está a referir agora, provavelmente existe muito mais literatura em língua inglesa. Em Inglaterra penso que sim. Em Inglaterra, exatamente. Eles estão muito à frente em certas coisas e, portanto, se nós consultarmos fontes pronto, em língua inglesa, acabamos por encontrar mais coisas. E usamos o tradutor, pronto, sim, também é mais. Uma dica, o que é que acontece no Google Tradutor? Acontece que vocês colocam o texto em inglês, numa parte, e depois selecionam a língua do lado direito em cima, põem em português, e o texto é-vos traduzido para português. Atenção que ele obviamente não fica perfeito, porque não é um ser humano que está a traduzir. No entanto, eu tenho muita experiência a fazer isso, até com os meus alunos, e é quase perfeito, ou seja, é muito bom, é bastante bom. Portanto, dá para tirar as ideias centrais, dá para tirar as ideias principais, vocês conseguem perfeitamente perceber que aquela expressão não é assim em português e conseguem substituir e conseguem perceber o que é que seria em português.
Portanto, é muito intuitivo nesse aspecto. E também Ok. percebem que muitas vezes é traduzido para português do Brasil. E percebem que aquela expressão não é exatamente como no português europeu, mas conseguem perceber qual é a intenção. E, portanto, Ok. podem usar essa ferramenta que é bastante Eu fiável. confesso que a nível de estruturação do trabalho, isso, estou muito atrasada, porque estou mesmo, quase não tenho nada. Tenho a ideia bem estruturada, ainda não fiz a nova grelha para enviar à professora, mas entretanto tenho mesmo que começar e tendo alguma coisa também. Mas a ideia basicamente é isto. E não sei. Em relação à questão do método de obtenção e de recolha de dados, professora, eu estava a pensar utilizar só o questionário no Google Forms. Portanto, fazer um Tá bem. questionário não muito longo, mas que me permitisse obter os dados que eu preciso neste momento, para depois, nem que não seja em junho, porque quase certo que não irá ser, eu entretanto vou ter que estar 2, 3 meses parada e portanto vou fazer uma cirurgia e não vou implementar em junho de forma nenhuma, mas quando eu me permitir, em outubro ou novembro, ou nem que seja no início do próximo ano, eu fundamentar ao município com os dados que eu obtiver através deste processo de investigação que está a ser Ótimo. professor. Isso é muito bom, então. Ótimo. Ok. Boa. Obrigada, professora. Ok. Posso só Rita, acrescentar sim, uma coisa? diga. Eu normalmente trabalho com muita tradução, porque eu trabalho no mundo de inglês, e não gosto de utilizar o Google Tradutor. Eu utilizo outra ferramenta que tem uma tradução mais fiel, gosto mais, que é o DeepL. Uau. DeepL, como é que se escreve? DeepL. Pode pôr aqui no bate-papo? Eu vou pôr no bate-papo, ajuda muito mesmo. É a ferramenta que eu utilizo, mesmo para as minhas traduções. Está bem? Vou deixar aqui então. Ótimo, obrigada, Rita. De nada. É intuitivo? É fácil de utilizar? Sim. É tal e qual como o Google Tradutor, só que, na minha opinião, a tradução é mais fiel pelo DeepL Ok, e ótimo. é mais correta. Uhum. Ótimo. Obrigada. Então, a Raquel também já falou connosco, a Lisa também, a Paula, a Alexandra também, pelo menos falou comigo, entramos as duas mais ou menos ao mesmo tempo. Karina, como é que vai isso? Vai mal. Então, Não, estou bastante atrasada, portanto, a última coisa que fiz foi a listagem com a recolha de dados que eu já lhe tinha enviado, portanto, a partir daí não fiz absolutamente mais nada. Tenho tido bastantes sessões e conjugar as sessões com o trabalho, isto não tem sido muito fácil. Mais a pós-graduação, não é? Portanto, isto não tem sido nada fácil e não tenho tido a disponibilidade que eu sei que deveria ter para fazer isto. Portanto, neste momento estou um bocadinho parada neste processo, completamente parada. E com alguma dificuldade em perceber que passo é que tenho que dar agora. Acima de tudo, também é uma dificuldade que eu tenho a perceber porque o meu projeto sendo um projeto em que vão realizar-se visitas guiadas para famílias, numa primeira fase figuras do Infante Dom Henrique e depois provavelmente poderei partir para outras. Portanto, o trabalho de pesquisa é um trabalho para depois dramatizar a história desta figura. Portanto, é algo um bocado delicado. Portanto, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que pesquisar para depois tornar isso numa história que se possa contar numa visita guiada, porque a ideia não é fazer uma visita guiada normal, é fazer aqui algumas brincadeiras, de forma a que as crianças e as famílias fiquem a perceber um bocadinho mais desta figura. Diga-me uma coisa, por acaso está a fazer a mesma temática com a professora Joaninha ou é algo completamente diferente? Não tem nada a ver, nada a ver. Ok. Então, Karina, suspeito que está a ser um bocadinho difícil também perceber por onde é que há de pesquisar, o que é que há de pesquisar, é isso? Exato.
Quer dizer, uma vez que tenha a história, o que é que faz com ela? Como é que a adapta? Como é que a utiliza? Não é? É por aí? Eu acho que teria de ser mais ao contrário, era estudar o que é que o Infante andou a fazer pelo Porto, não é? Que momentos é que estão associados à sua presença na cidade, e a partir daí criar toda essa realidade, toda, não será de todo, E onde mas vai encontrar essa fonte de informação, ou fontes de informação sobre o que é que o Infante andou a fazer no Porto? teria de ser na Casa do Infante. A Casa do Infante não há registro de documentos, mas dizem que o Infante nasceu lá. Agora não há nenhum documento que comprove isso, mas eu acho que era interessante pegar nisso e usar esse elemento nas visitas e começar as visitas na própria Casa do Infante. E, portanto, acho que uma visita à Casa do Infante seria, tem de ser logo uns pontos de É uns o ponto primeiros de partida. passos. Pá. Exato, exatamente. Portanto, Uhum. aliás, na recolha de dados foi um dos elementos que coloquei, foi agendar uma conversa com alguém responsável na Casa do Infante para tentar perceber Uhum. que documentos é que eles têm que se possam consultar com este objetivo. E depois Ok. uma biblioteca, internet, e acho que não muito mais. Ok. Mas ainda não conseguiu fazer essa pesquisa, não é? Pois não, Está bem, estou a perceber. Ok. não tem sido fácil. Entretanto, eu por acaso lembrei-me que há alguns museus por este mundo fora que utilizam histórias e eventos históricos para contar a vida de personagens, eventos, etc. E eu tenho aqui alguns links, eu posso lhe enviar o que tenho. Por exemplo, há um Perfeito. museu sobre que é a Casa de Anne Frank, e eles fazem também coisas muito interessantes. Eu vou ver o que é que tenho e ver se lhe posso enviar alguma coisa, está bem? Está bem, professora. Obrigada. Obrigada. Então, se não há mais questões, a Rita, não sei se queria dizer-nos um pouco sobre o seu projeto. Eu não tenho nada, professora, eu estou à espera da resposta do ISEC. Eu pedi equivalência Ok. e ainda não tenho resposta. Ainda não tem nada, mas quando é que pediu? Então, deixa-me ver aqui nos e-mails. Eu logo naquele dia que lhe mandei o e-mail com a informação que tinha da ISEV, eu fiz tudo no ISEC, paguei logo e ainda estou à espera. Mas isso foi há imenso tempo já. Pois foi. Tenho que insistir com eles, Rita. Veja se consegue apressar esse pedido, porque não faz muito sentido estar aqui neste limbo sem saber. Pois, porque senão, se não me der equivalência, eu vou andar a correr contra o tempo. Mas acho estranho porque já foi há algum tempo. Insista com eles. Sim. Isto foi no início de março que os serviços académicos me responderam e que me recepcionaram toda a informação. Não me faz muito sentido que esteja a demorar tanto tempo, sabe? E Uhum. normalmente, para ser franca, não há muitas pessoas que vão fazer apreciação do seu pedido. Se não sou eu, é um colega meu que dá mais ou menos as mesmas unidades curriculares que eu. Portanto, não há aqui grande mistério. Pois. Está Eu bem? vou enviar um novo e-mail para ver se ele já tem alguma coisa para me dizer. Está Está bem. bem? E assim que eu saiba, eu digo-lhe. Está bem. Está bem, Combinado. obrigada. Está bem. Então, vamos continuar aqui com as questões da metodologia. Toda a gente já consegue ver o meu ecrã, com certeza. Eu já falei com algumas de vós sobre a questão das entrevistas e falámos um bocadinho sobre as entrevistas já. Vocês estão a ver bem o meu ecrã? Não, pois não. Está muito pequenino. Não. Eu estou a ver bem. Pronto, nós já tínhamos falado aqui
da diferença entre fontes em primeira mão e fontes em segunda mão. Sim. E falámos sobre a diferença entre as duas, sendo que as fontes em primeira mão são aqueles dados que são os investigadores que recolhem, portanto são construídos por vocês como investigadores. E falámos um pouco de entrevistas e eu queria aqui também dar-vos umas dicas sobre as entrevistas. Normalmente, quando nós desenhamos uma entrevista, temos que fazer um trabalho prévio, não é? Perceber o que é que queremos, que informação que queremos das pessoas. E para isso nós fazemos uns blocos de entrevistas e eu já vos vou mostrar um exemplo que está no Moodle. No sentido mais do jargão, vá lá, dos métodos de investigação, nós normalmente distinguimos entre entrevistas estruturadas e entrevistas semi-estruturadas, sendo a diferença a seguinte: numa entrevista completamente estruturada, as perguntas já estão definidas pelo investigador à partida e dá-se muito pouco. Peço desculpa, posso só, Diga, Alexandra. só fazer uma sugestão? Será que é possível colocar em modo de apresentação o PowerPoint? Talvez fique. Fica melhor, certamente. O meu problema é o Sim. seguinte: eu vou-vos explicar. Eu vou aqui parar, é porque eu tenho 2 ecrãs. E quando eu utilizo o ecrã maior, a projeção dos slides fica toda baralhada. Portanto, eu já mudei e agora penso que a projeção já vai ficar bem. Já desliguei o meu ecrã grande. E vamos lá ver se isto agora corre melhor, está bem? Provavelmente já não vai acontecer a mesma coisa. Já não, já está bem, não já? Sim, está ótimo. Obrigada. É esta Obrigada. questão dos meus 2 ecrãs. Obrigada, ainda bem que me parou, Alexandra. Obrigada. Então, só para reformular outra vez o que eu estava a dizer, distinguir um pouco entrevistas completamente estruturadas e o que nós chamamos de entrevistas semi-estruturadas. A noção das entrevistas semi-estruturadas é que nós damos espaço aos entrevistados para falar sobre o assunto. Ou seja, se eles próprios quiserem ir por outro caminho e ficar um bocadinho a falar de coisas que não estão diretamente relacionadas com aquilo que nós queremos saber, nós deixamos as pessoas falar. Porquê? Porque isso pode nos levar a outras coisas, a outras noções, a outros conceitos que as pessoas possam ter, que nós à partida não estávamos a contar, mas que podem surgir durante a entrevista. E, portanto, nós fazemos sempre esta distinção entre entrevistas estruturadas e semi-estruturadas, com esta ideia de que as semi-estruturadas, provavelmente para uma investigação qualitativa em que nós queremos saber a opinião das pessoas, o que é que elas realmente pensam, temos que deixar abertura para elas falarem daquilo que acharem conveniente falar, ok? Portanto, é um bocadinho por aí que nós preferimos normalmente fazer uma entrevista, concebê-la, desenhá-la de forma um pouco aberta. Ter as perguntas, mas se as pessoas quiserem falar de outras coisas, deixá-las. Ok? Portanto, a estrutura está lá na mesma, mas nós damos mais liberdade às pessoas. Depois, nós temos os inquéritos que são feitos através de entrevista e podemos ter inquéritos por questionário. O questionário eu mostrei-vos numa aula assíncrona. Eu lembro-me que nessa aula até fiquei sem internet no final, mas acho que deu para vos mostrar o essencial. Já todos conheciam o Google Forms ou ficaram a conhecer? Estão mais ou menos à vontade? Sim. Professora, eu costumo utilizar o Google Forms só para fazer os links da gestão das atividades e as marcações por parte dos pais. Por norma, portanto, conheci o Google Forms assim e sei muito pouco para além disso. Nunca o utilizei como questionário, mas vou ter que explorar enquanto questionário. Portanto, normalmente quando faço gestão de atividades, teatros, tudo o que faço, é com o link que envio, com o formulário criado no Google Forms. Agora penso que a questão do questionário
para além de depois definir bem, deve ter outra abordagem, mas é uma questão depois de explorar e pedir ajuda também. Tem boas funcionalidades para gerar um questionário a partir do Google Forms, é uma boa ferramenta. O que eu vos mostrei na aula assíncrona é algo muito básico, mas que dá mais ou menos para perceberem como é que funcionam o Google, o Forms. E depois é uma questão de explorarem um pouco que tipo de perguntas é que podem criar a partir da ferramenta, está bem? Oh, professora, uma questão do Google Forms. Que eu já fiz e depois já criei o link. Aquilo fica lá quanto tempo? Isso é que eu ainda não percebi. Boa pergunta. Aquilo não é, eu acho que aquilo é mais ou menos como ao YouTube, mas eu vou confirmar isso. Porque Não, o que uma a coisa- minha questão é, já está feito. Será que quando eu enviar as coisas todas aquilo ainda lá está? Não sei. Lisa, Aquilo depois não desaparece? Não sei. Lisa, só vai desaparecer quando tu fores ao Google Forms e deres o questionário como encerrado, que é o que eu faço com os links. Enquanto eu não encerrar, eu fico com eles todos. Eu Então crio não há um prazo, posso Não, deixar não. lá assim Enquanto tu não aberto. o encerrares, ele fica aberto. Ele fica sempre lá. Pronto. Ok, está bem. Pois era essa a ideia que eu tinha, que funciona mais ou menos Menos como ao como os links funcionam assim, e penso que com Mas tu podes, mas olha, eles podem lá continuar, vossos, e estarem fechados e ninguém ter acesso. Isso também é possível. É isso que eu estou a dizer, tens de fechá-lo, senão ele fica lá. Sim, mas podes sempre consultá-lo e voltar a abri-lo quando bem entenderes. Sim. Ok, ótimo. Então vocês já conhecem mais ou E menos. uma vantagem, por exemplo, sobre o Lime Survey, que eu tenho o Lime Survey no meu serviço, é que o Google mantém-te os dados lá e o Lime Survey, se tu o fechas, perdes os dados todos que recolheste. E o Google não. O Google permite que tu mantenhas lá os dados. Sim, de hoje para amanhã, ou quando me apetecer ver, se aquilo ainda lá tiver, aquilo fica até eu querer, então, é isso? Sempre está associado ao teu e-mail, a ti. Ok. Não? Certo. Tá bom. Boa, Lisa, já ficou descansada? Ok, Eu não sei boa. se vou voltar a ver, mas só Mas para é importante perceber saber. É se tinha o importante prazo ou não. saber. É bom. Era Ok. só. Então, depois outras ferramentas que nós temos para recolha de dados. Eu aqui incluí duas: observações diretas, que podem ser feitas a partir de grelhas de observação ou de anotações de notas de campo feitas pelo investigador. Nós temos muitas alunas de mestrado que estão a fazer o relatório final de mestrado e muitas vezes elas, em vez de grelhas, utilizam simplesmente uma gravação. Portanto, elas estão a fazer uma recolha de observação participante. Como estagiárias, elas são participantes e estão a fazer o registro de uma observação participante. Elas fazem esse registro normalmente por áudio, ou também pode ser por vídeo, e depois transcrevem aquilo que foi registado em áudio e ficam com uma transcrição. Portanto, isso é um tipo de recolha de dados que se pode fazer, que é a chamada observação participante. Portanto, é uma observação direta sobre aquilo que se está a passar. Nós temos um exemplo também interessante, que eu penso que incluí no Moodle e já vos vou mostrar, que é um artigo sobre uma pessoa, um professor, a contar histórias. E o que eles estão a analisar naquele artigo é, depois da transcrição que foi feita das várias sessões de leitura, estão a analisar a forma como a voz é modulada no contar da história. Quando é que o professor levanta a voz, qual é a cadência que utiliza e o que é que corresponde em termos das frases que estão na história, etc. Portanto, isto só para vos dar uma ideia daquilo que se pode fazer em termos de recolha de dados. Depois incluí aqui um outro exemplo, que é um diário, um resumo, um diário de bordo. Normalmente chamamos um diário de bordo aquilo que se faz diariamente ou semanalmente para compreender como é que determinadas situações evoluíram de determinada forma. Por exemplo, se eu estiver a contar histórias a um grupo de crianças de 5 anos e tiver várias sessões
com elas, eu posso fazer em cada sessão um resumo diário daquilo que se passou. Quantas crianças participaram, quantas crianças fizeram perguntas, se foram mais as crianças de 5 anos que fizeram comentários ou perguntas, ou se as crianças mais pequeninas não faziam nenhumas questões no início, mas depois começaram a fazer mais questões ao longo das várias sessões e por aí fora. Portanto, dá-nos uma ideia da evolução de um determinado processo. E isso nós também utilizamos muito com os nossos estagiários, estes diários de bordo. Narrativas pessoais, eu penso que a professora Joaninha às vezes pede, não sei se já vos pediu, para vocês também entrevistarem um contador de histórias ou para, de alguma forma, documentarem a história de vida de um contador de histórias, não? Ainda não, pode ser que ainda o faça, ok. Não? Ok. Ela às vezes faz isso, que também é muito interessante perceber qual é a motivação das pessoas, como é que chegaram a contadores de histórias, também é muito interessante. Ok. Também temos o que nós chamamos relatos de incidentes críticos, que são muito baseados na reflexão pessoal. Também é um bom método de recolha de dados para os professores perceberem como é que os alunos reagem a determinadas situações. Olha, uma história que eu costumo contar que tem a ver justamente com a questão do racismo e que eu considero um incidente crítico, é que numa fase em que eu estava a fazer muita recolha de dados sobre leituras de histórias, numa determinada sessão sobre um livro que se chama Peter's Chair, que é sobre um rapazinho que é afro-americano e tem uns pais também afro-americanos, obviamente, e o livro todo, portanto, é sobre o Peter, que vai ter um irmãozinho bebê. E no grupo de crianças que estava a ouvir a história, uma criança de 5 anos disse: eu não gosto de pessoas pretas. E, portanto, foi um incidente, isto já foi há muitos anos, atenção. As pessoas hoje têm outra percepção que não tinham há 20 anos atrás. Mas é um incidente crítico, eu não esperava aquela reação. E depois até foi muito interessante porque a abordagem da professora foi de verdadeira mestre para mostrar porquê, porque não, porque é que ele estava a dizer aquilo, etc, etc. Mas isso é um exemplo de um incidente crítico, ou que pode ser considerado um incidente crítico. Portanto, agora vamos falar só um bocadinho das vantagens e das desvantagens de utilizar os questionários ou de utilizar as entrevistas. Está bem? Vocês interrompam-me a qualquer altura. As vantagens de fazer um questionário. Há uma certa economia de tempo na recolha da informação, porque uma entrevista eu tenho que lá estar, não é? Eu tenho que perder tempo com as pessoas, ou ganhar tempo, dependendo da perspectiva, mas é uma coisa mais que envolve mais o tempo da nossa parte, maior investimento. Também pode ter uma vantagem muito grande, que é cobrir uma população extensa. Se eu quiser fazer inquéritos a 100 pessoas, eu lanço o inquérito e recolho os dados. Se eu quiser fazer entrevistas a 100 pessoas, não é assim tão evidente que eu vá ter tempo para fazer isso, ou posso fazê-lo, mas se calhar preciso de 6 meses, não posso fazer em 15 dias nem num mês. Portanto, os questionários apresentam algumas vantagens que têm a ver com a economia de tempo e a extensão da população. Também permitem fazer um tratamento da informação que é mais quantitativo ou mais estatístico, porque eu depois posso fazer todo o tipo de cruzamento de dados. Eu posso ver, por exemplo, se os professores numa faixa etária mais avançada ou com mais experiência profissional respondem ou têm a tendência para responder de uma determinada forma, enquanto os mais novos terão tendência para responder de outra.
etc. Posso fazer todo o tipo de tratamento estatístico que eu achar conveniente para responder às minhas perguntas de investigação. Enquanto que uma entrevista presta-se mais a um tratamento qualitativo da informação. Limitações dos questionários. Não são normalmente propícios ao aprofundamento de ideias. Obviamente que nós, num questionário, podemos ter perguntas fechadas e perguntas abertas. Um exemplo. Num questionário que nós fizemos há pouco tempo, eu e umas colegas minhas, estávamos interessadas em saber o que é que os educadores de infância fazem mais quando leem histórias às crianças. E tínhamos uma série de atividades, por exemplo. Fazem muito reconto, pedem às crianças para recontar a história no final, fazem dramatizações, usam aquele quadro com aquelas, como é que se chama? Aquele quadro com feltros, com bonequinhos de feltro, flanelógrafo, não é assim que se chama? Pronto, flanelógrafo. É isso. Tínhamos assim uma série de questões para saber quais são algumas das técnicas, algumas dos métodos pedagógicos que elas usam. E, por outro lado, também queríamos saber quais são os livros mais usados pelas educadoras, normalmente são mulheres. E não existe essa informação, nós não sabemos realmente se as pessoas, por exemplo, estão a utilizar muito os livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura e, sobretudo, nós não sabemos dizer assim, olha, estes 10 livros ou estes 20 livros são os livros mais usados pelos educadores de infância em Portugal. Não sabemos. E nos outros países também não, há muito pouca informação sobre isto. Então, nós decidimos lançar uma questão aberta em que pedia aos educadores para escreverem os títulos dos livros que mais leem às crianças. E agora, ainda não fizemos essa análise, mas já temos essa informação. Agora vamos ver se conseguimos fazer uma seriação dos livros que são mais utilizados pela população que respondeu ao nosso questionário, que ainda foram cerca de 350 educadoras, o que não é mau, não é mau. Portanto, já é uma resposta aberta, portanto, permite-nos aprofundar aquilo que nós queríamos saber, permite-nos, de alguma forma, ter a informação sobre quais são os livros mais lidos. Professora, posso interromper? Desculpe. Diga. A professora estava agora a falar e se calhar isso faria sentido. Por exemplo, uma das coisas que eu quero saber relativamente às grávidas era quais as histórias que as marcaram em criança. Ou seja, o que é que as mães liam, quais são o leque de histórias. Então isso faz sentido numa pergunta assim. Uma aberta, exatamente. Okay. Obrigada. Pode questionar quais são os livros ou quais são as histórias das quais se recorda das quais que leram da sua infância. Exatamente. Ok, obrigada, professora. Portanto, realmente depende daquilo que vocês querem saber. E podemos sempre incluir estas questões abertas nos questionários. Claro que, se elas forem muitas, as vantagens do questionário começam a não ser tantas, porque nós queremos é ter uma recolha de dados rápida, que não envolva muito tempo, que cubra uma população extensa e que também o próprio tratamento de dados não seja uma coisa complicada, não envolva muito tempo. Portanto, se estamos a tornar o questionário numa coisa muito qualitativa, ele também já não tem as vantagens que deveria ter. Portanto, temos aqui que ter algum bom senso na utilização e no desenho do questionário. Ok? Outra limitação é a dificuldade de controlar as condições da produção das respostas. E isto é um bocado complicado, porque nós, primeiro, temos que ter a noção de quanto tempo vai levar os nossos inquiridos a responder ao questionário. Normalmente, se nós fizermos uma coisa muito extensa, as pessoas não vão querer responder ao questionário ou podem simplesmente abandonar a meio e dizer, não, eu já estou aqui há muito tempo, já não estou com paciência para isto. Portanto, isso é um verdadeiro problema. Normalmente nós dizemos não fazer uma coisa muito extensa, tentar fazer algo que se enquadre em 10, 15 minutos, 20 minutos já é imensíssimo do tempo das pessoas. Nós normalmente queremos saber coisas de pessoas ocupadas, não é? Que não têm tempo para estar meia hora, uma hora a responder a um questionário. E, portanto, temos que ter a noção de quanto tempo vai demorar
E devemos sempre fazer um teste, porque estamos a controlar um pouco como é que as pessoas vão responder. Porque as pessoas podem não ter compreendido a questão. Podem ter saltado uma pergunta sem se aperceberem que saltaram porque o espaço não estava devido, ou na própria construção do questionário não nos apercebemos que de uma secção saltou para outra. Portanto, é muito complicado, por vezes, controlar todas as situações. E por isso, o que nós devemos fazer é sempre um teste. Portanto, se vocês forem construir um questionário, deem a dois ou três amigos, duas ou três amigas, o questionário para fazer e testem no primeiro. Boa noite, Manuel. Não sei se já cá está. Não tinha o Olá, link, Manuel. mas já acabei de saber agora. Obrigado. Então, Posso sugerir uma coisa em relação ao questionário? diga, Manuel. Por vezes podemos usar questionários já padronizados e testados, com um grande sucesso. Portanto, obviamos a passagem ao imediato com uma ligeira adaptação do questionário já testado. Porque é uma técnica que é perfeita e funciona muito bem. Sim, sim. Aliás, foi por isso que eu também incluí no Moodle exemplos de vários questionários. E também já vos vou mostrar que são questionários que já estão testados, standardizados e que podem ser utilizados ou facilmente adaptados. Não sei se viu o exemplo que eu dei, 3 questões só. Diga, desculpa. Chegou a ver o meu exemplo que eu mandei. Utilizei um sistema que está nas suas propostas do Garfield, que achei piada, como é para crianças, tentei fazer, não copiei, claro, tentei fazer extrapolar o mesmo sistema do Garfield. Mas enviou-me, Manuel. Enviei por mail. Peço desculpa, não devo ter reparado. Pronto, ok, eu enviei-lhe por mail, são 3 questões apenas. Uma são os estados de humor do Garfield, muito baseado no exemplo que me deu do questionário PRIM, que é um questionário padronizado. Portanto, tentei, para não fazer o pré-teste, utilizei um questionário que me sugeriu, que achei ótimo. E utilizei as imagens do humor do Garfield, por questões que são inerentes e as crianças normalmente, como os adultos, percebem-nas. Depois utilizei os super-heróis, também é uma linguagem para ele identificar o super-herói, a super-heroína, com a imagem mais ou menos universal que os miúdos e os adultos também reconhecem. E depois deixei uma pergunta aberta, que aí é que tinha grandes dúvidas, e pus à sua consideração, que é o ouvinte da história. Portanto, o preâmbulo, os colegas se calhar não estão a perceber, porque eu tinha dito já que pretendia fazer uma coisa que era contar uma história, um conto, a um grupo de jovens, pedir autorização aos cuidadores, eticamente acho que é indicado pedir autorização aos cuidadores para poderem responder a um questionário depois de ouvirem a história. E isto em termos de pressupostos, atenção, não fiz nada disto. Ok. E, portanto, só apenas 3 questões por entrevista, porque era uma amostra que se pretende que seja pequena, e as crianças, muitas delas não sabem ler, como é óbvio, ou leem mal, ou não percebem. Portanto, é um questionário com mais imagens. O Garfield, por exemplo, é um estado, eles perceberem o Garfield com aquelas imagens universais, ele muito contente, ele muito triste, ele receoso ou ele zangado. São os 4 estadios que eu propus. A identificação do super-herói, pus uma imagem de um rapaz e de uma rapariga, que é para ver se eles identificaram na história contada o super-herói ou a super-heroína. E por fim, a questão do obstáculo, aí é que eu tenho grande dificuldade. Pus uma criança numa imagem que adquiri, que é com os binóculos à procura do horizonte, do problema, da ilha, é uma pergunta aberta, que é o que iria criar mais problemas no tratamento da informação. Mas, de qualquer forma, tentei fazer só 3 questões baseado nos objetivos que propus. E na finalidade de saber se a história conduz ou não à gestão da emoção. Não sei, foi uma proposta que eu mandei.
e que posso partilhar com os colegas. Pois era isso que eu ia dizer, se o Manuel não queria partilhar connosco. Eu porque posso de facto, partilhar eu normalmente costumo partilhar por WhatsApp aos colegas, mas eu acabei por mandar, aquilo ainda não está perfeito, atenção, portanto é assim, é um modelo em construção. Tá bem. E agradeço imenso a quem me possa ajudar eventualmente a construir. Ainda pensei no modelo de cartas das emoções, que tenho aqui também ao meu lado, mas é muito complicado, porque nas cartas das emoções, as emoções são mais que muitas, o que cria depois um problema de tratamento de informação. Tratamento, não, sim. O questionário PRIM que eu vi, que nos facilitou e que está no Moodle, eu penso que é muito aplicável mesmo a idosos, porque nós, por exemplo, nos critérios de dor ou de estados de humor, a imagem, por vezes, é suficiente, é mais apelativa para a resposta, porque quer o idoso, quer a criança, sente-se mais atraído por uma imagem alegórica do que propriamente um texto que ele tem dificuldade em ler, ou não quer perceber, ou quer afastar-se daquele diálogo. E tentei fazer só 3 questões, não mais, porque depois isto vai saturar. Normalmente os inquéritos de qualidade têm para aí 20 a 30 questões, e eu duvido que haja alguém em alguma unidade de saúde que responda de uma forma coerente aos critérios de qualidade que lhe são perguntados. Ou apetece-lhe dizer tudo mal, ou apetece-lhe dizer tudo bem. Pronto, e as pessoas ao fim da terceira questão estão a responder sim, 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 e está a andar. Sim, já não querem saber. Ok, mas pronto, eu posso partilhar depois, não é, atenção, eu chamo a atenção que aquilo é um modelo em construção, portanto, e é improvisado. Eu arranjei as imagens, construí por alegoria ao que nos facilitou, que eu gostei imenso do questionário PRIM. Ótimo. Obrigada, Manuel. Vou só acabar esta parte e depois vou-lhe dar aqui a autorização também para partilhar, pode ser? Ok, obrigado. Okay. Então, não há mais questões, nós continuamos. Vamos ver se aqui. Também já tínhamos falado deste aspecto, a má interpretação das questões. As pessoas podem não perceber, e agora pelo que o Manuel também disse, que é importante considerar o tipo de população, não é? Com crianças, é preciso ter muito cuidado, porque elas podem não interpretar bem as questões, até podem já saber ler, mas não conseguir interpretar. E isso também tem a ver com a forma como nós construímos as próprias perguntas. Se eu tiver a fazer uma pergunta para uma criança que está no 3º ou 4º ano de escolaridade, eu tenho que utilizar um tipo de linguagem que não vou utilizar se for uma criança que está no 12º ano, ou um adolescente, não é? Portanto, temos que ter alguma sensibilidade aqui. E depois também não temos assim muito acesso às necessidades latentes dos sujeitos. É um pouco aquilo também que o Manuel estava a dizer. As pessoas já respondem sim a tudo, ou não a tudo. Portanto, já nem estão a prestar atenção se têm aquela doença ou se têm aquela necessidade ou não. Querem responder rapidamente ao questionário. Portanto, tem vantagens e limitações. Os tipos de perguntas. No Google Forms é muito nítido como é que nós fazemos perguntas de frequência ou intensidade. Aqui eu penso que na aula assíncrona que vos deixei sobre o Google Forms fiz referência à questão da escala. Que escala é que nós vamos utilizar? E normalmente nas ciências sociais diz, se vamos utilizar uma escala de Likert, que é uma categorização, as categorias não devem ser números ímpares. Porquê? Porque as pessoas têm a tendência, chama-se a tendência central, a tendência para ir para o meio. Portanto, nem muito nem pouco, pronto, mais ou menos. Lê semanalmente, lê mensalmente, lê uma vez por ano. Portanto, as pessoas têm a tendência para ir para aquela questão que é o meio. E aqui está um exemplo. Quantas vezes visita museus por ano? Mais de 10 vezes, menos de 10 vezes, nenhuma. Provavelmente a maior parte de nós ia responder menos de 10 vezes. Entre 0 e 10 é mais ou menos o que as pessoas vão aos museus. Portanto, isto se calhar faz sentido se for uma pergunta deste género, se for outra pergunta de outro género já não faz muito sentido. Portanto, temos que ter alguma sensibilidade e tentar fazer tanto quanto possível perguntas pares para as pessoas
não irem para o meio, para a categoria do meio. Mas também pode fazer sentido ter categorias que são número ímpar, depende um pouco do tipo de informação que estamos à procura. Voltando à leitura, nós naquele questionário que fizemos para as educadoras, colocámos ler para as crianças várias vezes ao dia, ler para as crianças 2 a 3 vezes por semana, ler para as crianças, já não me lembro, uma vez de 2 em 2 semanas, e tínhamos essas categorias assim. Ainda não olhámos para os resultados, mas isto vai ser analisado em breve e eu depois digo-vos o que é que as pessoas responderam, o que é que as educadoras responderam. Perguntas abertas ou de hábitos, lá está, também já falámos. Porque é que se respondeu sim, porque é que respondeu sim? Se respondeu não, porque é que respondeu não? Se respondeu que vai poucas vezes ao museu, porque é que vai tão poucas vezes? Porque é que frequenta? Porque é que não frequenta? Portanto, isto são questões abertas que têm a ver com os hábitos das pessoas, ou com as necessidades, ou com os desejos, pode ser qualquer coisa desse tipo. Mas são perguntas abertas, deixam as pessoas explicarem a razão. Um exemplo, as pessoas podem dizer vou poucas vezes porque é caro. Ok? Outras pessoas podem responder outra coisa, porque tenho poucas férias, não tenho tempo para visitar museus. Coisas desse tipo, ok? Portanto, já falámos das perguntas de intensidade e das perguntas abertas. Voltando um pouco à questão do Google Forms. Vocês vão de reparar que na aula assíncrona há lá uma parte que eu clicando à direita eu consigo escolher as categorias que quero criar no Google Forms. Já toda a gente identificou isso no Google Forms? Lisa, sim? Tudo bem? Ok, boa. O público-alvo, lá está. Para crianças, se eu considerar crianças, elas sabem ler, não sabem ler, por isso é que eu também vos dei o tal exemplo do Garfield. Poucas perguntas, perguntas mais diretas, perguntas que se adaptam ao nível etário das crianças, também já falámos de tudo isso. Se eu quiser fazer um questionário a um público que é pouco letrado, lá está, não tenho um nível de leitura muito sofisticado, eu tenho que fazer perguntas simples. Eu acho que esta questão também se coloca na área da saúde, coloca-se também na área da finança, o que é muito interessante. Por exemplo, os anglo-saxónicos têm uma coisa muito interessante que fazem para medir a dificuldade de um texto. Isto chama-se... Como é que se chama? A escala... Já me lembro. Mas basicamente o que a escala faz é o seguinte: dá-vos o grau de dificuldade de leitura de um texto. É o Flash Kincaid, assim é que é. Chama-se Flash Kincaid. E dá-vos um nível de leitura. Portanto, analisa o texto e dá-vos um nível de leitura e diz assim: este texto está escrito para um adulto que tem mais ou menos o 8º ano de escolaridade. Ou este texto está escrito com um nível de dificuldade para um adulto que tem um nível universitário. E todas estas coisas têm que ser consideradas. Por exemplo, na saúde também é muito importante que seja um texto acessível com um nível de leitura para que a maioria da população portuguesa tenha acesso e compreenda aquilo que está dito. Não é? Assim como na área da finança, por exemplo, nos Estados Unidos, em Inglaterra, quando o governador dos bancos fala e emite mensagens e comunicações, muitas vezes esses textos são avaliados pelo nível de dificuldade, que é para ver se as pessoas entenderam aquilo que foi dito ou não. Portanto, é um exemplo de adaptação do nível de leitura. O questionário pode também ser lido, em vez de ser simplesmente passado às pessoas para as pessoas responderem. Obviamente, se o questionário tem de ser lido, aquela vantagem de chegar a muita gente também já não se coloca, porque se ele tem que ser lido, eu não vou ler um questionário de 200 ou 300 pessoas, senão estou a perder muito tempo com isso, não é? Perguntas diretas e concretas o mais possível para pessoas pouco letradas e o mais simples possível.
Outras questões muito particulares para cegos, obviamente, eu quereria construir um questionário em Braille, e para pessoas pouco disponíveis, adaptar ao tempo das pessoas. Mas isto também já dissemos, queremos o mais curto possível para evitar que as pessoas se massem a meio e já não respondam ao questionário. Então, desculpem, passei rápido demais. Diga, Manuel. Um outro tipo de resposta nos questionários são as respostas qualitativas, tentar passar uma coisa subjetiva para objetiva. Isso traduziu-se nos anglo-saxónicos, quando quiseram aplicar as escalas subjetivas a objetivas e utilizaram os presos, uma prisão de alta segurança ou uma prisão de média segurança ou de baixa segurança. E os presos diziam subjetivamente o que era pior ou melhor. Ou seja, nós podemos fazer uma pergunta por comparação. Ler um livro é subir o Everest ou ir à praia. Portanto, utilizar exemplos que permitam a compreensão de uma forma intuitiva, ou seja, a pessoa percebe, por exemplo, subir uma montanha, que é mais difícil do que estar sentada a beber numa esplanada, a beber um sumo, por exemplo. Ótimo exemplo. Eu tenho outro num dos questionários que também está no Moodle, que é do questionário Pearls, que pergunta às crianças, por exemplo, achas que és bom leitor? E esta pergunta assim, se calhar as crianças sem termo de comparação não conseguem responder se são bons leitores ou não. Mas se a pergunta for feita por comparação, como disse, se for feita do seguinte modo: lês melhor do que, opção, a maioria dos colegas da minha turma, alguns dos colegas da minha turma, ou melhor do que 2 ou 3 colegas da minha turma, já há uma comparação e as crianças já conseguem responder. Porque é mais fácil ter um termo de comparação para poderem responder. As vantagens das entrevistas facilitam, sobretudo se forem entrevistas semi-estruturadas, em que nós damos a liberdade às pessoas para falarem, permitem a expressão livre das suas ideias. As pessoas são espontâneas e dizem aquilo que pensam. E, sobretudo, quando estão num ambiente em que ninguém as está a avaliar, não é? Ninguém as está a fazer a julgar a sua aptidão ou algo do género. Permite conhecer a sensibilidade dos sujeitos em relação a um determinado assunto, pois lá está, permite, se calhar, se eu tiver o intuito de perceber como é que as pessoas olham para a literatura, para a infância, em termos de diversidade cultural, permite saber como é que elas encaram o racismo ou como é que elas encaram a inclusão de pessoas diferentes num livro. Portanto, podemos até detectar diferentes tipos de sensibilidade dos sujeitos que podemos ou não antecipar, ok? Permitem as pessoas até falar de coisas que nunca se lhes ocorreu pensar sobre elas, não estava sequer na mente delas como uma preocupação, mas que ao serem confrontadas com questões sobre o assunto, falam delas sem nunca terem tido consciência da sua importância ou de que elas até existissem. Agora não sei se vocês estão a ver o meu ecrã. Possibilita a obtenção de dados mais ricos do ponto de vista qualitativo. E atenção, também podemos tratar as entrevistas de forma mais quantitativa. Se eu tiver bastantes entrevistas, tenho 20, 40, 60 entrevistas, eu posso depois dizer quantas pessoas responderam de determinada maneira àquela questão. Portanto, também posso quantificar as respostas das pessoas numas entrevistas. Limitações. São questões delicadas. Tentar não dirigir a opinião do entrevistado. Portanto, se eu estiver sempre a dizer, sim, muito bem, pois também concordo, eu também acho que sim, estamos a dirigir a opinião do entrevistado, não é? Que é um bocadinho às vezes difícil
de limitar a nossa opinião ou de alguma forma influenciar a pessoa, dar muitas pistas, a pessoa começa a perceber o que é que nós queremos ouvir, não é? Estão a ver a ideia? Posso salientar uma delimitação óbvia, Uhum. que é o professor que normalmente segue os seus alunos, vai fazer um inquérito sobre a satisfação com a leitura. A limitação é óbvia porque a criança Óbvia. ou o entrevistado não vai responder de uma forma perfeitamente livre porque sabe que na volta está a comer por trás do canastro. Exatamente. E, portanto, pode-se fazer os questionários auto-administrados ou por interposta pessoa, um inquiridor neutro, e não ser feito pelo próprio entrevistador. Claro que nós, como contadores de histórias, torna-se difícil porque nós temos um contacto pontual, mas já se for um professor com o contacto contínuo e continuado, ou educador, a coisa pode ficar condicionada, porque a criança não vai ter a liberdade espontânea de responder. Também se for um elemento estranho, também tem o problema de não estar suficientemente à vontade e omite-se a responder. Exato. Tem que se encontrar um meio termo. Exato, exato. Pois, eu estou-me a lembrar dos meus próprios alunos, ou quando eles sabem que vão ser avaliados, por exemplo, portanto, à partida já vão dizer aquilo que eles acham que o professor quer ouvir, não é? E nas ciências sociais nós também falamos muito na necessidade de ter triangulação de dados, o que evita um bocadinho interpretações depois faliciosas, ou evita um bocadinho esta questão de saber se de facto as pessoas estão a ser sinceras nas respostas que estão a dar. Um exemplo muito rápido sobre o que é a triangulação. Se eu tiver vários métodos de recolha de dados, se eu tiver uma entrevista ao mesmo tempo que tenho, por exemplo, observações diretas dos alunos, e também tenho, por exemplo, registros de quantas vezes eles vão à biblioteca requisitar livros. Se eu tiver uma questão que tem a ver com o gosto pela leitura, eu consigo fazer um triângulo entre estas três recolhas. E, portanto, se os alunos me estão a dizer que gostam muito de ler, mas eu vejo que eles não requisitam livros na biblioteca e que não têm livros em casa, que essa pergunta está no questionário, eu começo a duvidar da recolha que fiz. E, portanto, as coisas não estão a bater certo. Percebem o que eu quero dizer? Não, os várias recolhas que eu fiz, os dados não batem certo entre si. E é isto, chama-se a triangulação de dados. Portanto, quanto mais dados eu conseguir recolher, melhor. Se eu conseguir fazer observações de professores, ao mesmo tempo consigo fazer entrevistas, ao mesmo tempo consigo fazer outro tipo de recolha, por exemplo, um questionário aos alunos, quer dizer, quanto mais métodos de recolha, melhor, para eu estar mais certa de que aquilo que eu estou a recolher de facto reflete a realidade. Isto faz-vos sentido o que eu acabei de dizer? Não é? Porque eu tenho que ter alguma validade naquilo que estou a observar, não é? Não vou simplesmente confiar numa coisa que eu não tenho a certeza. Portanto, quanto mais formas de recolha de dados eu tiver, mais certa estou de que eu estou a interpretar corretamente aquilo que se está a passar, ou pelo menos é um retrato da realidade. É plausível, é fiável, é de alguma forma válido, porque reflete a realidade. Ok? Depois temos também no Moodle, e nós falaremos disso na próxima aula, um exemplo de análise de conteúdo, que isso depois é outra coisa que nós vamos fazer. Vocês não estão, obviamente, como eu disse desde o início, responsáveis por fazer, porque vocês vão me apresentar uma proposta de projeto e, portanto, não vai haver análise de dados propriamente dita. O que eu vos pedi foi que escolhessem, selecionassem uma forma de recolha, mas se por acaso estiverem interessados depois em fazer uma análise dos dados que vão recolher, podem fazer o que se chama uma análise de conteúdo. Quando temos entrevistas, aquilo que nós temos que fazer é de facto uma análise do conteúdo,
que as pessoas nos vão dar, não é? As pessoas vão ser entrevistadas, nós registamos as entrevistas, temos normalmente uma transcrição daquilo que as pessoas disseram e depois vamos fazer uma análise do conteúdo que lá está. E também temos técnicas para fazer essa análise. Está um PowerPoint no Moodle sobre isso e depois eu também falarei sobre a questão da análise de conteúdo, ok? Portanto, depois outra pessoa boa que vocês podem consultar, se de facto estiverem interessados, em recolher dados através de entrevistas, é o professor Albano Estrela. Judite Belo também, são pessoas que têm livros sobre o assunto. Não sei, já todos terão ouvido provavelmente falar do professor Albano Estrela, que é muito conhecido na área da educação. E, portanto, as entrevistas são boas para conhecer melhor os entrevistados, caracterizar um grupo de pessoas. O exemplo que eu vos dei, caracterizar um grupo de educadores. O que é que os educadores fazem com crianças, como é que leem para as crianças. Conhecer a sensibilidade deles para um determinado assunto, como também já temos dito. E depois temos então os tipos de entrevista. Não diretiva. À partida não há qualquer guião e normalmente nós fazemos isto nos chamados métodos etnográficos mais abertos, ok? Temos muitos exemplos de etnógrafos que vão, por exemplo, estudar uma determinada cultura e eles basicamente não têm um guião, eles querem perceber todos os aspectos sobre a cultura de um determinado povo. Pois isso é tudo muito bom e é muito interessante, e uma etnografia é muito interessante, mas eles também normalmente têm todo o tempo do mundo. E, portanto, os etnógrafos que fazem antropologia cultural, o que é que eles fazem? Vão estudar um determinado povo, uma determinada cultura durante 1 ano ou 2. E basicamente vivem com as pessoas, ou quase. E, portanto, eles podem se dar ao luxo de não ter um guião à partida para recolher informações sobre as pessoas, porque eles vão estar com as pessoas a conversar livremente em várias alturas durante o dia, durante dias seguidos, meses seguidos, anos seguidos. Normalmente nós não nos podemos dar esse luxo, ok? Normalmente o que nós fazemos quando queremos recolher algo tão profundo, há pouco diálogo. Nós ouvimos muito mais do que falamos. E nas entrevistas mais diretivas também temos que ter este cuidado de ouvir mais do que falamos. Estas entrevistas não diretivas são mais recomendadas para estudos exploratórios, por exemplo, histórias de vida, como eu disse há pouco. Uma das coisas que às vezes a professora Joaninha pede é uma entrevista a um contador de histórias, e vocês querem conhecer um pouco sobre o que é que levou esta pessoa a ser um contador de histórias, portanto é uma história da vida do contador. O que nós utilizamos mais nas ciências sociais são então as entrevistas semidiretivas, que têm um guião, portanto as não diretivas não têm qualquer guião, as semidiretivas têm um guião com um conjunto de tópicos ou perguntas que estão à partida a guiar a entrevista. Devemos, contudo, dar liberdade ao entrevistado para comentar, falar daquilo que achar por bem falar. Tem a vantagem de poder abordar os assuntos com maior liberdade do que tendo um guião completamente fixo, completamente diretivo. Ok? Por oposição a uma entrevista semi-diretiva, uma entrevista mais diretiva, temos as questões previamente determinadas e não desviamos nada, nem estamos muito interessadas em deixar as pessoas falar livremente sobre o tópico. Visa os determinados objetivos, procura o apuramento de dados, de factos e pronto. Portanto, são mais estruturadas e ordenadas.
Uma das coisas que, por exemplo, pode suceder quando nós temos um guião de entrevista é nós termos determinadas perguntas para aquele tópico que definimos e depois temos um conjunto de perguntas para outro tópico que definimos e às vezes as pessoas não respondem desta forma. As pessoas estão já a responder a perguntas de outro tópico sem eu ter chegado ao outro tópico. Ora, se eu for muito diretiva quando estou a entrevistar as pessoas, então eu vou parar as pessoas e vou dizer, não, desculpe que ainda não chegámos aí, espera aí. Estão a ver a diferença entre ser muito diretivo e ser pouco diretivo? Na semi-diretiva nós não queremos fazer este tipo de coisas, deixamos as pessoas falar livremente, mesmo que as pessoas já estejam a responder a uma pergunta que eu tinha mais à frente. Percebem? Claro que se formos mais diretivos também podemos ser mais rápidos, porque não nos vamos desviar muito do nosso guião. Portanto, vamos rapidamente, objetivamente, responder ou procurar que as pessoas respondam às nossas questões. Depois temos vários passos a seguir numa entrevista, e também vamos ver isto no exemplo. O que é que eu quero saber? Portanto, eu tenho que definir os objetivos. O que é que eu quero saber? O que é que eu quero que o entrevistado me diga? Portanto, isto é o que eu tenho que, à partida, definir. Quais são os objetivos da entrevista? E depois, quando eu defino quais são os objetivos da minha entrevista, eu vou elaborar então o guião da entrevista. E já vos vou mostrar como é que eu faço aqui os temas ou os blocos temáticos com objetivos específicos e perguntas. Portanto, elaboro o meu guião da entrevista e depois tenho que fazer o meu plano. Qual é o dia, que horas, quantas pessoas, etc. Tenho que ter alguma atenção ao local, muitas vezes, para além do dia, hora, quantas pessoas, porque, por exemplo, se eu estiver a fazer entrevistas em escolas, muitas vezes há muito barulho, não há uma sala disponível para fazer a entrevista, e, portanto, também tenho que considerar qual é o local em que vou fazer a entrevista. Algumas questões éticas. Pedir sempre autorização para gravar a entrevista, sendo que se forem gravar a entrevista para depois poderem transcrever o conteúdo da mesma, têm que sempre pedir autorização ao entrevistado. Explicar os objetivos, dizer à pessoa porque é que queremos fazer esta investigação, porque é que queremos fazer esta entrevista. Portanto, temos que explicar a natureza do nosso estudo. E depois, o que é que vamos fazer? Vamos então transcrever a entrevista e normalmente a melhor coisa que temos a fazer é registar tudo, mesmo hesitações, pausas, risos, porque isso vai nos dar alguma indicação também sobre aquilo que o entrevistado ou a entrevistada pensa, ou como é que está a pensar sobre as questões que foram colocadas, ok? Portanto, é bom que ao fazermos o registro, registremos tudo, incluindo pausas, hesitações, etc. E depois, então, fazemos a análise de conteúdo e a partir dela vamos retirar os indicadores, as ideias principais e depois fazemos a análise das várias entrevistas por vários entrevistados, por exemplo, 10 entrevistados, e vamos começar a encontrar interseções entre as respostas dos vários entrevistados. Okay? Na síntese que fazemos da entrevista, na nossa análise de dados, devemos, tanto quanto possível, fazer uma análise objetiva e não fazer inferências sobre porque é que as pessoas responderam de determinada maneira. Ok? Portanto, podemos tentar sintetizar o pensamento da pessoa, mas não adivinhar porque é que a pessoa está a pensar de determinada maneira. São, assim, alguns princípios básicos. Outros aspectos, tentar, então, não dirigir a opinião do entrevistado. E muito, muito concretamente, não acabar as frases pelo entrevistado. Não
repetir ou refazer aquilo que o entrevistado disse, ok? Para não influenciar as respostas. Pedir quando não percebemos o que disse, voltar a perguntar, pedir para repetir. E evitar fazer algumas perguntas do género: as aulas da tarde são mais barulhentas? O horário afeta o comportamento de disciplina do aluno? É uma melhor pergunta. Porquê? Este menos e o mais que vocês veem aqui é o seguinte: a primeira é considerada uma má questão e a segunda é considerada uma boa questão. Porquê? Porque a primeira condiciona. Completamente, certo? E depois já se está a dizer quase a resposta, já está a influenciar a resposta, não é? Exatamente, é isso mesmo. Já estamos a dizer que as aulas da tarde são mais barulhentas. Clarificar os conceitos, e isto foi uma questão que a Paula colocou no início. Clarificar sempre os conceitos do entrevistado acerca de um determinado tema, senão corremos o risco de analisar a resposta à luz dos nossos próprios conceitos. Isto aqui no caso da Paula é um bocadinho desafiante, não é? Porque, no fundo, a Paula o que estava a dizer não, eu não vou dizer ao entrevistado a forma como eu encaro o que é ou o que eu acho que é racismo, certo? Ou estou a interpretar mal. Portanto, temos aqui que pensar como é que a Paula vai abordar na sua investigação a questão das entrevistas. Evitar perguntas de sim ou não, porque não dá para as pessoas desenvolverem. Portanto, se nós queremos saber o que é que as pessoas pensam acerca de um determinado tema, não devemos perguntar respostas que sejam ou sim ou não. E fazer entrevistas pequenas, bem delineadas, concretas e objetivas. Temos aqui alguns parâmetros, umas balizas. 4 a 6 blocos temáticos, já vamos ver, e entre 5 a 10 perguntas no total, porque senão as entrevistas tendem a ficar coisas muito longas. Ok? Estão a ver? Não é nada de especial, 5 a 10 perguntas no total. E também, tal como nos questionários, ter a noção do tempo, não demorar mais de uns 10 minutos para determinada questão, por exemplo. Isto já é muito. Se eu quiser que as pessoas falem 10 minutos e tenho 10 perguntas, temos mais de 1h30, não é? Estou a fazer bem as contas? Estou. Se tivermos 5 perguntas, já temos 50 minutos. Estão a ver como isto pode levar bastante tempo. Mesmo que Mas se for para crianças, obviamente, são menos perguntas, menos blocos, menos tempo, certo? Certo. Que as crianças também não vão falar durante 10 minutos. Mas os adultos, se forem professores, por exemplo, é muito fácil pôr professores a falar, a responder 10 minutos a uma questão. Muito fácil. Observações. Vamos parar aqui, porque já não vamos fazer observações hoje. Vou-vos mostrar o que está no Moodle sobre as entrevistas. Algumas questões até aqui. Não? Professora, qual é que poderá ser a duração de uma entrevista para, por exemplo, um grupo de séniores? Eles têm muita vontade de falar, mas depois a única questão que se coloca é que poderá ser mais livre e por isso não há um guião, mas depois também começam a ficar muito cansados. Qual é que é uma média mais ou menos de uma entrevista? Não, 15 que eu tenha, minutos? sim, não que eu tenha muita experiência com séniores. São séniores que ainda estão completamente no seu juízo normal, não têm qualquer Sim, eu fui conhecer. dificuldade.
Eu fui Nada. conhecer 2 grupos, ainda só fiz uma pequena abordagem, eles ainda deixei-os a refletir um bocadinho, mas ainda não fiz qualquer entrevista. Mas sim, estão Ok. no ativo, participam em atividades de ginástica e têm atividades assim. Ok, sem problema. Portanto, eles até podem até gostar de falar muito. Vamos dizer, não sei. Eu quais- posso dizer da minha experiência. Diga, Manuel. Nós, Obrigada. nos idosos, a parte médica, não sei se sabem, quer os neurologistas, quer os psiquiatras, usam um questionário de avaliação da saúde mental portanto, do doente, pronto, pode-se dizer assim. Os psiquiatras e os neurologistas usam um questionário que é altamente exaustivo. Não sei se estou a ser claro. Tem muitas questões. Nós, na medicina geral e familiar, utilizamos um questionário mais abreviado, que é o Mini Mental State, questionário que tem menos perguntas, e o que se chega à conclusão é que, quer sejam crianças, quer sejam adultos, habitualmente têm uma situação de incapacidade de aguentar muitas questões no dia, na hora, no momento. Por uma questão de saturação de percepção, de compreensão, porque têm menos paciência, pronto, pode-se dizer assim. E então chega-se à conclusão que nós, com o Mini Mental, que é um questionário mais simples, mais reduzido, conseguimos ter uma apreciação. Estes questionários da saúde mental são feitos no sentido de saber se o indivíduo está a melhorar ou piorar. E têm a vantagem de poderem ser feitos quer por médicos, enfermeiros ou outro entrevistador devidamente habilitado. Um psicólogo pode fazer. Portanto, e conforme o cuidador vai avaliar esse idoso, seja na residência, com esses questionários nós sabemos se está a haver uma degradação da saúde mental ou não. Não sei se estão a ver, ou se está a melhorar, ou coisa assim do género. E posso dizer-vos que o questionário exaustivo usado pelos neurologistas e os psiquiatras dá bota. A maior parte das vezes as pessoas começam a... É longo demais, não é? Portanto, eu aconselho sempre, quer sejam crianças, quer sejam adultos, que não gostam de ter muito tempo de antena. Se fizerem um questionário tipo de entrevista no supermercado, as pessoas normalmente aproveitam e querem ter o seu tempo de antena e aproveitam para deambular sobre se está a chover, se a casa, o produto e não sei o quê. São aquelas entrevistas que nos fazem no supermercado em que as pessoas gostam muito, há uns que gostam, outros que não, gostam muito porque aproveitam para ter o seu tempo de antena, para serem ouvidos. Mas o Manuel diria, se são séniores interessados e completamente do ponto de vista intelectual ainda um questionário breve em cada momento, ou seja, se quiser fazer um questionário mais abrangente, faça por etapas, ou seja, pode fazer uma parte e depois no outro dia ou noutra hora faz outra parte. Mas se for um questionário se for um inquérito por entrevista, 20 minutos seria adequado ou já é muito? É muito tempo. É 20 muito, minutos não é? é uma eternidade De para 10 um a idoso. 15, não é? De 10 a 15 10 a minutos. 15 minutos é o ideal. Pois. Se quiser fazer mais abrangente, é fazer 2 períodos, ou seja, faz num dia 10, 15 minutos e depois no outro dia ou noutra hora faz 10, 15 minutos e prolonga a conversa e o idoso até começa a ter já mais confiança no olhar, na forma apreensiva da recepção, porque a pessoa não é que diz que sim nem que não, mas tem que manter um olhar atento à resposta. Saber escutar. Se não sabe escutar, ele diz: está-se a borrifar para mim e vou-me embora também. Paula, ia dizer alguma coisa? Obrigada. Sim, estava aqui a pensar nisto das entrevistas, agora foi só, no chat foi só uma piada, pronto, para o que o Manel estava a dizer, mas eu como vou fazer grupos focais, eu estava a pensar, para levar mais a água ao meu moinho, se eu não poderia começar com um conjunto de livros disponíveis, não é? E pedir às pessoas para escolherem um dos livros, e obviamente que terei lá histórias variadíssimas, não é? E partindo da escolha da pessoa, então eu vou dirigindo porque é que escolheram,
aquele livro, não é? Sim, quais sim. foram os motivos que levaram a escolher aquele livro, o que é que apreciam, o que é que não apreciam, pronto, coisas assim mais. Agora, uma vez que eu quero fazer grupos não de mais de 4, 5 pessoas, e são 3 grupos, não é? Porque serão pais, professores e bibliotecários. Eu não me quero estender, obviamente, muito, porque isto depois, não é? E muito menos, como a professora estava a dizer, entrar nas questões polémicas, que é o racismo, quer dizer, o racismo a gente sabe o que é, eu acho que não há cá dúvidas. Agora, o que cada um se sente como mais ou menos racista ou mais ou menos antirracista, isso é outra coisa, e não é ali a praia não é essa. Sim, não é o seu interesse. Sim. O que eu quero é perceber o que é que me motiva a escolher esta ou aquela história. Qual é agora também o segredo? É que livros é que eu vou disponibilizar, que conjunto, para que as pessoas possam olhar e escolher um e explicar as motivações da sua escolha daquele livro. Pronto. E depois, eu acho que uns vão acabar por influenciar os outros. Eu fico na dúvida, e isto é uma dúvida que eu tenho, quando explicamos o objetivo do nosso estudo, se nós à partida também já não estamos a condicionar que as pessoas nos vão responder àquilo que nós queremos. Sim. Por exemplo, aqui no exemplo que eu tenho, que está no tópico das entrevistas, está este exemplo, em que o tema de investigação era a aprendizagem do inglês na educação pré-escolar e primeiro ciclo, que o objetivo era conhecer a perspectiva da professora relativamente ao ensino da língua inglesa. Ora, estão aqui a ver, no bloco A, temos a legitimação da entrevista. O que é isto? Nós não estamos a ver, professora, nós só estamos a ver a Moodle. Não, nós só estamos a ver a imagem aqui do... Então, peço desculpa, eu aqui a falar e vocês nada. Vocês estão a ver o Moodle. Não é bem isto que se pretende. Vamos ver se isto agora fica. Agora sim, não? Sim. Pronto. Então, aqui o objetivo geral era conhecer a perspectiva da professora relativamente ao ensino da língua inglesa. E lembram-se que há pouco no PowerPoint aparecia a questão dos blocos temáticos. Portanto, nós definimos blocos temáticos. Este será o primeiro bloco, ou o bloco A, da legitimação da entrevista. E o que é que... e porquê é que isto surge? Surge com o intuito de informar as entrevistadas sobre o trabalho ou sobre a investigação que está a desenvolver. E agora pergunto, no caso da Paula, qual seria a sua primeira informação? O que é que diria ao grupo focal, ao focus group? Diria que está a desenvolver um trabalho sobre os aspectos que as pessoas mais valorizam na literatura para a infância. O que é que diria? Mas eu acho que era um bocadinho isso, era o que é que leva cada um deles a escolher uma história para a infância. E eu não diria mais do que isto. Pronto. Porque depois, nas perguntas que eu farei, é que eu posso, de alguma maneira, tentar, ou até daquilo que eles me vão devolver. Porque eles próprios me podem devolver algo que eu possa apanhar para o caminho. Agora, eu se lhes vou dizer quais são, o que é que os leva a escolher livros, onde esteja representada a diversidade, eu à partida já estou a condicionar as pessoas que é isso que eu quero que elas relevem e não é? Pronto, é um mundo um bocadinho porque é assim, quando eu digo a escolha dos livros, eles podem me dizer, obviamente que as imagens são, obviamente, pronto, mas podem levar para outros campos, não é? E eu aquilo que mais Paula, me interessa... Posso dar uma sugestão? Posso? Posso dar uma sugestão, Paula? Sim. Então, olha, a ideia é esta. Sempre que se fala de crenças ou opiniões políticas, ou nesse caso o racismo, recomenda-se que se faça aquilo que estávamos a falar ainda há pouco, por comparação. Ou seja, não dar... olha, sabes o que é racismo? Não, pode-se dar de outra forma. Pode-se
tentar fazer uma escala. Olha, achas que na tua classe qual era o livro que todos mais escolhiam ou menos escolhiam, em vez de ser qual é o livro que tu escolhes? Não sei se estou a ser claro. Ou seja, a pessoa tem que não opta ele pessoalmente, porque tudo o que é crença as pessoas têm defesas. As pessoas não explicitam abertamente. Mas, Manuel, eu não vou querer que as pessoas me digam o que é o racismo. Pois, não sei se... eu vou entender o que é que as pessoas estão a perceber disso pela resposta que me vão dar. Ou seja, estás a pensar qualitativamente, então, já. Pronto, é isso. Ou seja, eu vou-lhes dizer, então, mas escolheu este livro porquê? Eles, sei lá, vão-me dizer, olha, porque as imagens são muito bonitas. Ok, são bonitas porque o que é que viu nessas imagens? Olha, porque me transportam à minha vila. Pronto, não é? Porque eu vejo aqui aquela viagem que fiz, aquele sítio ali, pronto. E é por aí é que eu vou entender, não é? Quais são, porque é assim, venhamos e convenhamos, quando nós temos na literatura já guias, nós mais ou menos já temos aqui, por exemplo, eu agora, enquanto estávamos a falar, eu fiz uma consulta muito breve, e eu já me lembrei de uma coisa que, por exemplo, de vários guias que eu consultei não tem, que é pesquisar livrarias que já têm uma divisão muito concreta de autores de diversas origens. E em qualquer um dos guias que eu já vi, essa é uma das questões que não está. Ou seja, da minha pesquisa eu já levantei algo que me vai fazer, mesmo que não tenha a confirmação das pessoas, não é? Pronto, mas é um bocadinho nesta linha. Pronto, mas de qualquer das maneiras, o que eu penso que a Paula vai ter que pensar é o seguinte: se não dirige as pessoas para aquilo que quer saber, pode não ter respostas nenhumas relacionadas com aquilo que quer saber. Por isso, também tem que pensar, quando desenha a sua entrevista, entrevista ao grupo focal, o que seja, um pequeno guião, nesse guião já vai ter que pensar, penso eu, digo eu, em algumas perguntas que, de alguma forma, direcionem as pessoas para aí. Não, mas isso sim, claro, Okay. Mas não é para definição de conceitos, não é de todo isso. Certo. Mas se disser apenas, olha, porque é que escolheu este livro? Diga-me lá, as pessoas até podem falar em tudo mais alguma coisa, menos na diversidade. Esta é a primeira rasteira, não é? Que eu quero que se encantem, que estejam ali imbuídas do espírito, pois obviamente que vai a estaca, não é? Ok. Pronto, vocês têm aqui alguns exemplos. Neste caso, depois também temos aqui a duração média da entrevista. Depois temos um segundo bloco, que será o bloco B aqui, que tem a ver com a experiência profissional da entrevistada. E solicitar a entrevista que fale sobre estes diversos aspectos que vêm aqui. A pergunta mais direta que eu vejo aqui é: o que é para si ensinar inglês? O resto é: fale-me do seu percurso profissional. Vejam que até nem está como uma questão. Nós podemos abordar um pouco isto como: como é que foi o seu percurso profissional? Ou fale-me do seu percurso profissional. O que é que foi mais relevante para si no seu percurso profissional? Portanto, esta é uma conversa, não é? Nós queremos fazer de uma entrevista uma conversa com a pessoa, para ser uma coisa semi-dirigida e deixar espaço para os entrevistados falarem. Portanto, cada bloco tem aproximadamente 5 minutos, dos 2 primeiros. Depois temos aqui um bloco C, que já tem a ver com o objetivo de conhecer a perspectiva da professora sobre a importância do inglês na educação pré-escolar. E isto já é muito direcionado para a importância do inglês, porque foi numa altura em que se estava a alargar o ensino do inglês no primeiro ciclo e na educação pré-escolar. Temos aqui as questões relacionadas com este objetivo. Depois temos o bloco D, práticas pedagógicas utilizadas pela professora. E aqui já temos uns tempos a aumentarem, porque os primeiros blocos tinham apenas 5 minutos de tempo e aqui já temos 15 minutos, porque demora mais tempo a explicar as práticas pedagógicas utilizadas pela professora. Ok? Posso interromper? Diga. Desculpe. Se nós usarmos questionário ou entrevista, temos que elaborar, portanto, também as perguntas
do questionário e da entrevista para si, certo? Certo. Temos que Certo. fazer isso. Só não temos é que depois proceder Depois ao questionário e à analisar. entrevista. Já não têm que analisar. Ok. Mas temos que recolher os dados. Não, Ou já não? não têm que escolher. Só têm não. que fazer uma proposta de recolha. Ok. Proposta Ok. de recolha. Percebido. Ou seja, criar algo parecido com este protocolo que acabámos de ver aqui. Está bem? Depois temos aqui outro exemplo mais relativo ao grupo focal, mais ou menos a mesma coisa. E, portanto, vocês podem retirar daqui provavelmente alguns exemplos. É só mais para sistematizar o tipo de questões que vão colocar de acordo com os objetivos que têm para a entrevista ou para o focus group. Não sei quem é que a Paula diz que são focais, mas não sei se a Paula queria partilhar. Não, eu estava a responder à Inês. Eu estava a responder à colega Inês. Ok, como foi para todos, eu não estava aqui certa de que. Não, mas peço desculpa. Ok, pronto. Então, isto está no Moodle, como eu disse. Eu queria só voltar ao Moodle para vos mostrar onde é que as coisas estão, muito brevemente, e terminamos. Temos aqui exemplos de grelhas e transcrições. Temos aqui um exemplo de recolha e análise de dados, se estiverem depois interessados em olhar um bocadinho mais para a análise de dados. E temos aqui os exemplos de questionários. Estes são os exemplos de questionários standardizados, já aplicados, completamente validados e, portanto, também são bons exemplos, até para adaptarem. Aqui está o Garfield também. Depois, indo um bocadinho mais para cima, é só para vos dar a conhecer, se estiverem interessados, podem fazer o download, descarregar um software que se utiliza para análise de conteúdo, que pode ser utilizado gratuitamente durante uma semana. Eu deixei aqui um pequeno tutorial, caso tenham interesse, pode não ser agora, pode ser depois. Depois temos aqui também a questão do consentimento informado e temos vários exemplos, como é que temos que garantir o anonimato, o que é que temos que dizer às pessoas, etc. E eu procurei também explicar um pouco isto quando vos dei a aula assíncrona sobre o Google Forms. Também está lá um bocadinho de informação sobre isto. Depois temos aqui livros da Springer que podem descarregar gratuitamente. Penso que ainda estarão disponíveis. Temos aqui alguma consulta de várias coisas, bibliografia de apoio. Aqui temos o tal artigo de que eu falei sobre as estratégias de contar histórias. Temos aqui uma lista bibliográfica, literatura vária sobre literacia, leitura de histórias, etc. Temos aqui uma obra que eu gosto, que é a História da Literatura para a Infância. E depois temos aqui também outros recursos que eu fui recolhendo ao longo do tempo, diálogos sobre cidadania a partir de livros-álbuns. Temos aqui um outro projeto que é muito interessante, que tem a ver com a utilização de livros sem palavras, portanto acho que são só imagens, e foi um projeto que foi implementado em várias escolas europeias, em que os alunos leram os mesmos livros, leram entre aspas, ou seja, leram as imagens dos livros nas suas respectivas línguas. Portanto, é um projeto interessante por causa disso. E basicamente depois temos aqui as normas APA, das quais também já falámos, e os critérios de avaliação do projeto. Temos aqui a concepção do projeto Orientações, que vocês já conhecem, e acho que já cobrimos mais ou menos tudo. Depois eu vou-vos dar mais 2 ou 3 aulas assíncronas, que têm a ver com o estudo de caso, natureza das fontes de recolha e falar um pouco da triangulação de que falei hoje, e também falar-vos um pouco da análise de conteúdo. Portanto, 1, 2, 3 aulas assíncronas que ainda vão ocorrer. Não sei se têm alguma dúvida, se gostariam de deixar alguns comentários, digam-me o que é que acham até agora, está tudo bem? Faz sentido que agora estas 3 aulas que eu indiquei, uma com análise de conteúdo,
outra com a informação sobre triangulação. Faz-vos sentido que sejam aulas assíncronas, até porque provavelmente vocês não vão neste momento utilizar essa informação para à pressa fazer qualquer coisa, porque não é essa a intenção, mas ficam já com a informação. E depois encontramos outra vez em abril, e aí podemos novamente falar sobre algumas dúvidas que possam ter. O que é que acham? Eu gostava só de perguntar qual era a tarefa, visto que a tarefa para hoje era tentarmos apresentar a nossa proposta de questionário, ou de entrevista, ou pronto. Qual era o próximo trabalho que nos propõem para a próxima aula que temos de Zoom para abril? Por outro Agora, lado, gostava também de esclarecer outra coisa. Os softwares que são usados para o tratamento de dados pressupõem uma tarefa muito árdua, que é criar uma base de dados. Eu digo-vos já que quem já fez, vocês já devem ter feito, se calhar alguns de vocês, criar uma matriz ou uma base de dados é uma tarefa que dá muito cabo da nossa cachimónia. E porque depois os softwares atualmente já fazem o tratamento das variáveis depois de inseridos na base de dados ou na matriz. As respostas dizem logo, por exemplo, a idade caracteriza logo por sexo e idade, caracteriza a média, a moda, pronto, vai por aí fora. E destaca já algumas hipóteses, alguns testes de hipótese que se podem concretizar se uma coisa está relacionada ou se querem um teste de inferência estatística, se querem que a gente consiga provar a hipótese que nós pusemos de investigação. Mas isso é um trabalho de investigação muito moroso e muito de dificuldade, e principalmente se a base de dados for muito extensa. De qualquer forma, eu por exemplo, optei por fazer só 3 questões e por uma simples razão. Isto é um exercício pedagógico, permite-nos entrar num processo que eu acho curioso, que é aplicar ao mundo das histórias, que é a nossa área. Ou dos livros, das histórias. E, portanto, talvez seja um teste para a gente utilizar. Se queremos fazer um trabalho mais de investigação, se calhar temos que ter um orientador. Eu normalmente, todos os trabalhos de investigação, e procurava sempre alguém que me facilitava a aplicação de testes de inferência estatística, que eu não dominava, matemático, que normalmente estão associados a escolas ou faculdades. E habitualmente os softwares que são apadrinhados, essas faculdades facilitam. O SPSS, por exemplo, que era um método que é um método um software bastante sofisticado, não é fácil, mas permite criar uma base de dados. E um estatístico pode dizer, olha, a base de dados pode ser assim. A matriz ou a base de dados às vezes é tudo, porque depois da matriz criada ou a base de dados, o software é automático. Portanto, mas temos que ter um apoio. Portanto, qualquer trabalho de investigação, eu não sou matemático, mas sempre que isso acontecia, pedia ajuda a um técnico. Sim. Questão. Agora gostava de saber qual era a próxima tarefa para a próxima aula. Vamos ver. Em primeiro lugar, antes que eu me esqueça, Manuel, não se importa de me reencaminhar o tal e-mail, porque eu não provavelmente perdi-me. Quando acabar agora a aula, trato disso imediatamente. Está bem, obrigada. Então, a minha proposta seria a seguinte: como nós estamos todos em etapas diferentes, as pessoas que têm a necessidade de me enviar e-mails para esclarecer alguma coisa ou para fazer alguma pergunta ou comentário, podem continuar a enviar até à próxima aula. Na próxima aula seria ótimo se já conseguissem apresentar então uma proposta mais definitiva sobre qual é o método de recolha de dados que decidiram utilizar e apresentar. Por exemplo, o Manuel iria apresentar isso que acabou de dizer, as 3 questões que desenhou, não é? Por exemplo. Exato. Portanto, cada pessoa então apresentar aquilo que selecionou para utilizar na investigação. Pode ser? Na aula de abril, certo? Ok. Que nós decidimos que era, não sei, não tenho aqui o meu calendário, mas está anotado. 14 de abril, creio eu. 13 de abril. 13 de abril, pronto. 13 de abril, das 6h30 às 8h30. Pronto, e parece que este horário é bom para a maioria das pessoas, embora não estejam cá todos, não é? A aula vai ficar gravada. Sim, e entretanto vamos falando, está bem? Ok, obrigado. Ok? Combinado.
Combinado? professora. Sim. Obrigada, Combinado. professora. Obrigada. Obrigada por Até à dar próxima. resposta, professora. Eu tenho que elogiar por isso, sabe? Que ultimamente, pronto, eu vou falar por mim, eu tenho andado muito resmungona para esta pós-graduação Isto e tenho que lhe dar os parabéns pelo falta de ir a facto, Cacilhas. É falta de ir a porque, Cacilhas. porque o Olha, facto e a eu que professora estou dá lesionada. resposta. E eu estou lesionada. Pronto, mas a professora dá resposta e dá resposta que ajuda exatamente. E eu tenho que lhe dar os Fez uma parabéns por isso. fratura, professora. Fez a Pois. fratura ou uma tendinite? Não sei, diga-me lá, eu acho que eu caí, tropecei estupidamente na bomba de gasolina e atirei-me para o chão em voo. Olha, isso tem uma E aterrei. fratura. Isso pode ter uma fratura. Tem que fazer um raio-x. É, não é? É, tem que fazer. Está muito inchado e provavelmente pode ter uma pequena fratura. Pode não ser nada de especial, mas é bom fazer uma radiografia. Está horrível. Assim, do aspecto que está, ponha gelo, hoje, gelo com fartura e toma um anti-inflamatório. Mas amanhã convinha fazer um raio-x. Essa mão está muito inchada. Mas está. Obrigada. Pronto, eu vou pôr Pode ter gelo. uma pequena fratura. Telemedicina, já viu? Telemedicina. Sem esperar. Exato, telemedicina. Teleconsulta. E couve, não se esqueça da Teleconsulta. couve, E professora. couve, boa. Então vá, olha, obrigada, gostei de As ver. melhoras, professora. Obrigada. Senhoras, obrigada, Obrigada e boa noite. Colegas, Boa até noite a amanhã. todos. Oh, Amanhã. Rita, Adeus, boa telefone noite a para o todos. IJEC, Rita. Já mandei um e-mail, entretanto, professora. Boa, telefone, insista. Ok, obrigada pela dica. Ok, tchau. Deus, um beijinho. Tchau, tchau.